No último vídeo nós estávamos falando sobre essas questões que afligem a nossa alma desde que o mundo é mundo. Ou seja, quem sou, de onde vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Se a gente realmente começar a parar para pensar, como eu disse no vídeo anterior, a gente entra em parafuso, porque se você parar para imaginar que apesar de você ter conseguido tanto, ter lutado tanto, ter se esforçado tanto para chegar onde chegou, e de repente, num estalar de dedos, tudo termina, porque a morte, ela é real, e ela não manda recado para ninguém, né? Está começando agora até um programa na TV Globo, do Fala Bela, intitulado Pé na Cova. E fala aí de uma família, né? Eu vi a entrevista dele. Ele falou que escolheu os personagens a dedo, os artistas a dedo, melhor dizendo, né? Para representar os personagens do programa. E ele diz que ele quis chamar a atenção para uma coisa que é tão real, que é a morte, e apresentar uma família totalmente sem nada a ver, né? Uma família que vive ganhando dinheiro às custas da desgraça, entre aspas, dos outros, né? Então eu vi o trailer, né? A propaganda, e alguém veio anunciar lá que tinha morrido o professor fulano de tal, e eles comemoram, né? Como que dizendo, opa, vai entrar dinheiro, né? Ou seja, brinca com uma coisa, mas que é séria. Porque a única coisa mais, né, certa que vai acontecer conosco no nosso futuro, seja esse futuro quando tiver de ser, é que um dia nós vamos morrer, meu filho. Nós vamos baixar uma sepultura, minha filha. Nós vamos deixar esse invólucro da alma, como dizem os filósofos, para adentrarmos ao mundo dos mortos, que na Bíblia é chamado de Hades. Só que, teologicamente falando, o Hades, ele não existe mais, porque após a morte e ressurreição de Cristo, ele levou o cativo o cativeiro, e ele tirou aqueles que estavam no Hades, que já o aguardavam antes dele vir, porque muita gente do Antigo Testamento já cria que o Messias um dia viria. Eles não foram assuntos ao céu quando morreram, porque o Senhor Jesus ainda não tinha vindo. Mas quando o Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou, inaugurou para todos um novo e vivo caminho. E lá na Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Diz assim que o que significa subiu ao alto, senão que antes desceu às profundezas da terra. E sabe por que ele desceu lá? Para tirar da mão de Satanás as chaves da morte e do inferno. E hoje ele possui as chaves do céu, a chave da vida, que ele concedeu à igreja, que ele concedeu a Pedro, representando a igreja, não a igreja católica apostólica romana, representando a igreja espiritual, igreja que ele reúne aqueles que haverão de ser salvos, porque está escrito que todos os dias o Senhor reúne a igreja, acrescenta à igreja aqueles que haverão de serem salvos. Basta crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e procurar uma igreja física, de placa, uma igreja que é chamada também de religião, para adorar a Deus. Porque são nessas igrejas físicas
que um povo se reúne para que possam, como um só homem, adorar a Deus. E o Espírito Santo se manifesta aonde está 2 ou 3 reunidos em torno do nome do Senhor Jesus, o Senhor ali está no meio deles. Então nós temos que entender que o plano salvífico de Deus, o plano de salvação de Deus, inclui a mim e a você, para que possamos ser participantes deste plano. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe que diz que ele veio para todo aquele que nele crê. Todo aquele. Não importa o grau de instrução, a posição socioeconômica, a cor da pele, não importa nada. O que importa é que aquele que é chamado por Deus para ser participante deste plano, se deixe incluir nele. Porque a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus. É Ele que nos escolheu. Ele que nos chama. Ele que nos convida. Ele que nos dá o privilégio de sermos participantes de uma tão grande salvação. Pedro diz assim: Senhor, para onde iremos nós? Somente Tu tens palavras de vida eterna. E os filósofos, os pensadores da Grécia Antiga, e essa filosofia grega depois se espalhando através do helenismo, de Alexandre Magno, por toda Magna Grécia, ou seja, por todo o Império Grego de então, né? Disseminando ali a língua grega, disseminando ali a filosofia grega, a arte grega, a cultura grega, fazendo casamentos mistos nas nações por onde Alexandre o Grande, né, passava. Foi até a Mesopotâmia, foi até no outro extremo, a Península Ibérica, onde é Portugal e Espanha hoje. Então você vê que, através da disseminação da cultura grega, que depois foi absorvida pela cultura romana e por isso se tornou cultura greco-romana, essa filosofia, desde o início, procura entender o que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? E vem passando de geração em geração essa pergunta. Eu até mencionei no vídeo anterior que um dos gnósticos mais famosos do século II depois de Cristo, Teodoto, já fazia de forma enfática essas perguntas, já questionava de forma contundente sobre o após a morte, né? O que nós estamos fazendo aqui? Sócrates, ele começou a analisar a vida e ele falou: olha, não importa de onde nós viemos, o que importa é o que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos. E depois o seu discípulo, aluno, grande seguidor, apaixonado por Sócrates, Platão, vem depois com a sua teoria, né, da caverna, com a alegoria da caverna, dizendo que existem dois mundos: esse mundo real que nós vivemos aqui nele, e esse mundo que nós vivemos aqui nele não é o mundo real, segundo Platão, é um mundo de ilusão, é um mundo das cópias eternas. Mas existe um outro mundo, o mundo filosófico, o mundo onde aqueles que prosperam, crescem, se aperfeiçoam filosoficamente, atingirão um dia, que é o mundo do logos, da razão. E Platão julgava que para que isso acontecesse era necessário voltar várias vezes, né? Tomando carona lá na filosofia de Pitágoras, na chamada teoria da reminiscência. E Platão diz que
um prisioneiro que estava na caverna e consegue fugir da caverna, ele vem para fora para avisar ele vem para fora, conhece o mundo exterior e depois volta para o interior da caverna para avisar os prisioneiros ali que existia um mundo real lá fora e que aquilo que eles viam na sombra, as sombras que eles viam na parede da caverna, eram apenas ilusões, eram apenas projeções de um mundo real. E o cristianismo, que muitos começam a perguntar, né? O cristianismo foi platonizado ou Platão foi cristianizado? É lógico que o que a mente, o que a razão, o que o raciocínio almeja, representado aí por Platão, é o que ocorre no mundo espiritual. Nós estamos num mundo totalmente de passagem, cheio de efemérides. Nós somos efêmeros, nós somos passageiros. E lá no Salmo 90, a Bíblia diz que a vida passa rapidamente e nós voamos. Mas o que nos espera após a morte, então? Quem está certo? A Bíblia diz lá no capítulo 9, verso 27 da carta aos Hebreus, que é dado ao homem o direito de morrer apenas uma só vez, vindo depois disso o juízo final. A Bíblia diz que um dia, após a morte, nós teremos nossos corpos ressuscitados. E enquanto o corpo não ressuscita de forma incorruptível, numa certa relação com esse corpo atual que nós temos, enquanto isso não acontece, essa ressurreição do corpo, que nós estaremos com o Senhor, aguardando o momento de ser ressuscitado. O Senhor Jesus disse para aquele ladrão na cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, não há limbo, não há reencarnação, não há uma segunda ou terceira ou quarta oportunidade. Por isso que a Bíblia diz que se hoje nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós temos que aceitá-la, recebê-la, e temos que não deixar passar essa oportunidade. Por quê? Porque é a última oportunidade. O Senhor foi dando oportunidades através dos pactos, através das dispensações do Antigo Testamento, até que chegou em Cristo. A Bíblia fala que Ele é o último sacrifício, Ele é o último sangue derramado, Ele é o último sumo sacerdote, Ele é o último perfeito representante do Senhor, porque Ele é o próprio Senhor. Portanto, queridos, nós vamos continuar numa outra oportunidade, através de um outro vídeo, essa nossa conversa a respeito do para onde eu vou. Fato é que muitas pessoas entram até em depressão quando não sabem para onde estão indo. Mas eu quero te dizer uma coisa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e você vai ter certeza absoluta para onde você vai no seu coração, porque o sacrifício dele, por mim e por você, não foi vão. O sacrifício dele é um sacrifício eterno, que valeu como último e suficiente sacrifício, e por isso nós caminhamos em esperança e com certeza. Jesus Cristo é a esperança da glória, e todos aqueles que esperam nele têm um céu te aguardando, um céu de paz, justiça, gozo e alegria no Espírito Santo. Esse reino de Deus que já está no meio de nós e que pela fé você pode receber hoje, em nome de Jesus. Aceite-o no seu coração, receba-o no seu coração, e a Bíblia garante que se você fizer isso, você e eu já passamos da morte para a vida. Vivemos em esperança, e nenhuma expectativa horrível de juízo mais nos aguarda, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que foram chamados pelo seu decreto. Caminhe com fé em direção a esse alvo. Comece a ler a palavra de Deus. Divulgue esse vídeo para os seus contatos e todos tenhamos
o nosso coração descansado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.